Destaque Rural Notícias. Patrocínio Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. Boa tarde. Para falar sobre o mercado do trigo, convidamos o consultor da Trigos e Farinhas, Luiz Carlos Pacheco. Boa tarde, Pacheco. Seja bem-vindo ao Destaque Rural. Então, Pacheco, como é que está a expectativa para a implementação da cultura do trigo e também a questão do mercado? Como tem se desenhado aí para curto, médio e longo prazo? Boa tarde a todos. O mercado de trigo este ano foi excepcional. A gente não pode tomar como parâmetro o preço atual, porque foi um mercado excepcional. Com a quebra da safra passada, os preços do trigo dispararam muito, chegando agora a R$ 1.000 por tonelada ou mais, mas isso é um mercado excepcional. Não é um mercado normal para o ano que vem. O mercado normal para a safra 19 e 20 do milho começou já com preços ao redor de R$ 700 no Rio Grande do Sul, que são os negócios futuros feitos agora para entrega na safra e recebimento na safra. Se começou assim, para entrega em setembro, né, R$ 700, e depois caiu um pouquinho para R$ 690, R$ 680, que são preços bons ainda para a safra por tonelada. E isso dá para o produtor algo em torno de R$ 40, R$ 41 por saca. Então, eu acho que são preços bons para o agricultor. Agora, para outubro e novembro e dezembro, sempre há uma barriga, sempre há preços mais baixos, porque é muita oferta e pouca procura, porque os moinhos vão consumir isso ao longo de 12 meses e o agricultor precisa vender em 2, 3 meses para pagar as contas, né? Então, sempre há uma queda de preços durante a safra. Mas a gente acha que, dependendo do tamanho que for a colheita do trigo neste ano, o preço pode subir ou pode cair mais, mas eu acho que ele vai ficar bem posicionado a partir de janeiro, acima de 680, próximo de R$ 700, 710, até R$ 750 no Rio Grande do Sul, dependendo da qualidade da safra. Havia uma perspectiva de aumento de área de trigo, porque os preços estavam muito bons, uma perspectiva de aumento de área de trigo, mas eu acho que não vai se confirmar. Vai ficar mais ou menos a mesma coisa que estava o ano passado, até por falta de semente. Demanda até que haveria. Se tivesse mais sementes, os produtores iam plantar mais. Mas como a safra quebrou, estragou o grão, não há semente que chega para atender, para aumentar muito a safra. Mas isso é bom para os preços, porque não aumentando muito a safra, os preços tendem a ficar um pouquinho mais firmes, né, para o ano que vem. Então eu acho que o plantio da próxima safra de trigo vai trazer preços, ou então um lucro entre 5% e 10% para o produtor, o que já para trigo é um grande lucro, né? Porque a gente sabe que trigo, dando prejuízo de 10%, ainda dá lucro para o produtor, porque ele melhora o desempenho da soja, né? Então, não sei aqui, mas no Paraná tem muito polaco. E lá se diz assim, se você empatar, você faz festa de um dia. Se você tiver um prejuízo, você faz festa de um dia. Agora, se você tiver 5% de lucro, você faz festa de polaco, de 3 dias seguidos de festa. Porque o trigo não foi feito para dar muito lucro ainda aqui, né? O nosso clima não favorece, as nossas condições, a logística não favorece ainda, mas eu acho que este ano vai ser positivo. 5% a 10% dá para esperar. Uhum. Uma questão que impacta, que influencia muito na questão do preço e também das perspectivas de qualidade é o clima, né? E como o mercado tem observado, então, essa questão do clima aí para o desenvolvimento da safra de inverno? Eu sempre olho um instituto de climatologia que tem acertado, os últimos 6 anos tem acertado sempre, que é o Instituto de Climatologia da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte, para este ano,
eles fazem previsões a cada 3 meses. Então, tem uma previsão de agora abril, maio, junho, outra de junho, julho, agosto e outra de setembro, outubro, novembro. A previsão de abril, maio, junho e junho, julho e agosto é de precipitações normais para o Rio Grande do Sul. Para Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso e São Paulo, 40% acima do normal. Então, lá vai chover bem. Aqui vai ter clima normal. O que, se não chovia, vai continuar não chovendo. Aonde chove, vai continuar chovendo. Mas o normal, não vai chover acima do normal. Já Santa Catarina, o teu programa pega em Santa Catarina também, os agricultores que plantarem trigo em Santa Catarina vão ter uma boa produtividade porque vão ser auxiliados pela chuva. E o Paraná também. Lá vai ter uma chuva 40% acima do normal. Então, vai ter uma boa produtividade. O Rio Grande do Sul, não. O Rio Grande do Sul vai ter chuvas normais, produtividade normal, que sempre vinha tendo em torno de 2.700 quilos por hectare. Tá. Com relação a variedades, na hora do produtor tomar a decisão, o que ele vai plantar? Existe alguma coisa que influencia na hora de ele vender, alguma variedade que torna mais fácil? O que é mais importante? A qualidade? Sim. Este é o ponto. Você tocou na ferida. Qual é o problema do trigo no Rio Grande do Sul? O problema do trigo no Rio Grande do Sul é justamente esse. Cada um planta o que quer, a semente que quer, a variedade que quer e do jeito que quer. Quer dizer, segue ou não segue o receituário agronômico. Ou então ele acha, alguns acham assim, não, já que o trigo não dá muito lucro, eu também não vou comprar semente certificada, vou guardar a semente, entendeu? Isso é que está matando o trigo no Rio Grande do Sul. Como é que seria o certo? Como é que eu sei que é o certo? Porque todos os outros países do mundo fazem assim. Estados Unidos faz assim, Rússia faz assim, França faz assim, Alemanha faz assim, Polônia faz assim, Argentina faz assim. Qual é o certo? O certo é você estudar o terroir, como chama, quer dizer, qual é a semente adequada para a nossa região, aqui, o nosso município. E todo mundo plantar a mesma semente. Porque se plantar 5 ou 6 sementes diferentes, aí todo mundo entrega no mesmo silo, aí vai ter trigo misturado, não tem um padrão definido. Se todo mundo plantar a mesma coisa, vai ter um padrão definido só. E trigo é uma commodity, assim como soja e milho. E em commodity, um grande componente do preço é o volume e a qualidade. Então, se o comprador encontrar na mesma localidade uma grande quantidade, quer dizer, ele pudesse abastecer tudo na mesma localidade com a qualidade que ele precisa, ele economiza na logística. Em vez de mandar caminhão para 5 ou 10 regiões, ele manda para uma região só. Então, ele economiza na logística e o que ele economiza na logística, ele repassa no preço. Então, se os agricultores de uma mesma região plantarem uma mesma variedade, e eles já fazem uma segregação no plantio, chamado. Então, quando colhem, já haverá uma segregação natural, porque todo mundo plantou a mesma coisa, no armazém vai ter uma variedade só, né? Então, o vendedor pode chamar o moinho e dizer assim, olha, você pode se abastecer por um mês, nós te fornecemos todo o trigo que você precisa por um mês aqui, manda o teu caminhão tudo para cá, e esse comprador vai pagar R$1 ou R$2 a mais para estimular os agricultores a produzirem a variedade que ele precisa, na quantidade que ele precisa, porque lá ele vai ter volume de um lugar só. Então, você tocou no ponto. O dia que o Rio Grande do Sul começar a plantar variedades no mesmo local, pode ser uma variedade aqui numa cidade, outra cidade, outra variedade, outra cidade, uma terceira variedade, não importa, mas tem que plantar de uma mesma região, regiões... todo mundo tem que plantar a mesma coisa, que aí eles vão ganhar um preço melhor. E não se diga que o Rio Grande do Sul não tem terra. Vou contar um exemplo.
A Nestlé faz farinhas para diversas finalidades. Uma delas, muito conhecida, é farinha para bebê. A Nestlé tem lá uma latinha que ela vende para alimentar bebê. Então, ela precisa que alguém faça essa farinha. E ela pediu para um laboratório do Paraná produzir essa farinha. Esse laboratório, sabe-se que no Paraná tem um trigo aparentemente melhor que o Rio Grande do Sul. Esse laboratório do Paraná pesquisou o Paraná inteiro e não achou um território bom para fazer trigo para essa farinha. Ele achou na Serra Gaúcha. Aqui no Rio Grande do Sul, ele encontrou o terroir bom para fazer... essa farinha. Plantar o trigo para fornecer para o moinho para fazer essa farinha. E era aqui no Rio Grande do Sul, não foi no Paraná, não foi em São Paulo, não foi no Centro-Oeste, nada. Foi aqui no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul tem terra. O trigo é comparado com a uva. Se o Rio Grande do Sul planta uva, pode plantar um trigo de excelente qualidade também. Tá certo. É só descobrir qual é a vocação da terra e qual é a melhor semente que se adapta àquela terra. Para nós finalizar, Pacheco, essa nossa conversa aqui, como é que está a perspectiva para a produção mundial de trigo? O trigo tem muito estoque. A produção mundial vai aumentar bem o ano que vem, porque este ano teve quebra na Austrália, teve quebra nos Estados Unidos, teve quebra na Polônia, teve quebra na Europa. E para o ano que vem não deve ter mais quebra, então vai aumentar a produção. Para você ter uma ideia, o ano passado a produção mundial foi 765 milhões de toneladas. Este ano foi 735. Teve uma quebra de mais ou menos 29 a 30 milhões de toneladas, que o ano que vem vai voltar a ter, porque não se espera ter quebra de novo. Então, vai ter uma grande produção mundial para o ano que vem. Então, os preços internacionais também não vão ser altos. Então, não se deve esperar que o preço do trigo exploda o ano que vem. Mas ele ficando ali na base dos 680, 700 reais, 710 reais, ele vai estar muito bem remunerado e o produtor tem que vender. Agora, o produtor ele tem que fazer planejamento. Se ele conseguir 5% de lucro no trigo, então ele tem que fazer o custo de produção também, né? Mas se ele conseguir 5% de lucro, ele tem que vender, porque é um excelente lucro para o trigo. Porque ele vai dar 5% direto no trigo e vai dar mais 10% de aumento de rendimento na soja. Então, é um excelente resultado para ele. Além de ele usar todo o maquinário, tudo aquilo durante o inverno, não ficar nada parado lá, né? Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Muitos produtores que eu converso no campo, eles acabam dizendo que o trigo acaba prejudicando a produção da soja devido à janela de plantio que acaba ficando mais tarde. Plantando fora da janela de plantio, né? Cada vez querem antecipar mais o plantio da soja, até para fugir de questões fitossanitárias, como ferrugem asiática, essas questões. E aí dizem alguns produtores que eu converso que tem aí perdas de 5 até 7 sacas devido a esse atraso na semeadura da soja. Não, mas o atraso do trigo é causado pelo atraso da soja. Este ano, por exemplo, atrasou a colheita da soja porque deu chuva aqui, justamente, né? Então atrasou um pouquinho o plantio de trigo, né? Aí vai atrasar todo o ciclo de novo, vai lá, rebate na soja, mas é por atraso na soja. É a soja que atrasa o plantio do trigo que vai atrasar o plantio da soja de novo, entendeu? Não é, o trigo não tem culpa disso, ele está no meio ali, então ele está exprimido de um lado para o outro. Eu não acredito que o trigo seja o culpado. Tudo que eu sei de receituário agronômico é que o trigo ajuda a soja. O lugar onde você planta trigo, colhe o trigo, ali dá mais soja do que nos lugares onde não planta trigo. Tá certo, era só uma dúvida mesmo que eu estava questionando de algumas coisas que a gente vê no mercado, no campo, aí acaba, às vezes, ficando em dúvida repercutindo, mesmo, né? Mas tá certo, então. Pacheco, muito obrigado pela tua participação aqui, por esclarecer essas dúvidas a respeito do trigo. E nós voltamos então com mais informações em seguida. Acompanhe nossas redes sociais, nosso portal Destaque Rural Notícias, destaquerural.com.br, assim como no Instagram, YouTube e Facebook.
Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Flos, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade.